Então, bom dia a todos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Mateus 5, a partir do verso 17, nos diz assim: Não pense que vir abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, Jesus falando para os discípulos, se a justiça de vocês não for muito superior, ou algumas versões, não for superior em muito, a dos escribas e fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Agora nós entramos nos homicídios, adultérios, divórcios, juramentos, vingança e amor aos inimigos. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá, algumas versões raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Irmãos, quando eu entrei na Igreja Batista do Sétimo Dia, lá em Minas ainda, com aqueles costumes ainda do mundo, né? Eu nasci na Igreja Assembleia de Deus, meus pais pararam por um tempo, eu tinha 9 anos de idade, voltei aos 15. Mas muita coisa, muito ranço do mundo vem junto com a gente. E eu falava a palavra louco, doido, sabe? Esses palavrõezinhos que o mundo usa, que para quem está no mundo são inofensíveis, são formas de você expressar as suas emoções. Então um dia eu soltei um louco perto dos jovens batistas do Sétimo Dia de Ipanema. Um deles virou para trás, não vou dizer o nome, que é muito fácil identificar hoje, mas um deles virou para trás e falou para mim assim: jamais fale isso de novo. A Bíblia diz que se você chamar alguém de louco, você vai ser jogado no inferno. Irmãos, aquilo ali me assustou, porque eu, apesar de estar no início da caminhada, o meu desejo era agradar a Deus. E eu não queria desagradar o coração do meu Deus, né? Obviamente. Então, o que eu fiz? Eu parei de dizer louco. Na minha caminhada cristã em Minas, foi cerca ali de 12 anos, né? Cresci, depois de um tempo me tornei presbítero e fui chamado para o ministério. Quando eu cheguei em Porto União, é um costume do povo paranaense e catarinense usar a palavra louco de forma simples. Por exemplo, alguém que está com fome, eu estou louco de fome. Alguém está feliz, eu estou louco de faceiro, né? É comum no paranaense falar assim: eu estou louco de feliz, eu estou louco de alegre, algo desse tipo. Então aquele louco lá de Minas, que era pecado, deixou de ser pecado em Porto União, por causa da expressão que estava querendo dizer. Então, pastor, é errado dizer que alguém é louco ou não? Irmãos, o tema, e a minha Bíblia tem até um subtítulo, não sei se os irmãos vão conseguir pegar, tem um subtítulo bem aqui assim, ó, que está falando a respeito de homicídio. O homicídio. Jesus começa esse texto falando exatamente sobre o matar. Não matarás, é o que estava escrito. Ele disse: a quem estará sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão, irá contra o irmão, chamá-lo, ofendê-lo chamando de raca, que quer dizer vil ou desprezível, né? É equivalente ao tolo do Antigo Testamento. Se você ofender o seu irmão minimamente possível, o Senhor está querendo dizer que até essa ofensa, por mais mínima que seja, alguém que você chama de louco, e a palavra louco na Bíblia, se você pegar todo o Antigo Testamento, o livro de Provérbios, o livro de Salmos e o Novo Testamento, há referências ao louco como alguém nécio, alguém que não pensa para fazer. Por exemplo, se nós pegarmos Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 22, eu quero ler para os irmãos entenderem o que significa aqui o louco espiritualmente falando. Romanos, capítulo 1, se alguém quiser pegar sua Bíblia e me acompanhar, tá? É muito importante, nós estamos fazendo um estudo bíblico. Romanos 1, 21 e 22 nos diz assim: Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato, que é a mesma raiz da palavra louco, deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O apóstolo Paulo dizendo que o povo desse mundo, dizendo-se sábio, se tornou louco. E é interessante que o próprio Jesus, em Lucas 11, 40, ele chama os fariseus de loucos, né? Vocês estão vendo todas essas coisas e não cumprem. No caso, Lucas capítulo
11, versículo 40. Quero ler para que os irmãos também tenham base em cima disso. Então o Senhor disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Exclamação. Esse insensato é o mesmo louco. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Ou seja, a comida que talvez suja no prato, dada como esmola, será limpo, porque limpo é aquilo que é agradável ao Senhor. E Jesus chamando ele de insensato. Jesus, em Mateus 5, diz que ninguém pode chamar o outro de louco. Aqui está falando insensato. Pastor, há uma divergência? Irmãos, nós temos que pegar onde Jesus quer chegar quando ele fala sobre o homicídio. Se nós devemos cuidar quanto a chamar alguém, ofender alguém, dizer uma palavra dura com alguém, se nós devemos cuidar, porque isso desagrada o coração de Deus, quanto mais um homicídio propriamente dito. Mas não é apenas do homicídio que Jesus ele colocou, vamos dizer assim, um microscópio para que pudesse estar ampliando a visão dos pequenos detalhes, dos pequenos delitos, para que a gente não cometesse os grandes. Nós devemos cometer os pequenos. Eu disse aqui na semana passada, ou nessa semana mesmo? Não, acho que foi semana passada, a respeito da queda do homem. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez que um homem de Deus não cai. O homem de Deus vai caindo. Ou seja, eu não levanto pela manhã dizendo, hoje eu vou adulterar. Não, hoje eu vou levantar e vou ter que falar uma mentira. Não é assim que acontece. Nós começamos a cair nos pequenos delitos. Nós deixamos pequenas coisas passarem. Lembra que a palavra do Senhor nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? E que tudo me é lícito, mas eu não me deixarei levar por nenhuma dessas coisas? É porque existem detalhes que, ainda que não sejam pecados propriamente ditos, mas são brechas que eu vou dando para que o inimigo venha e tome a minha vida. Aí ele continua dizendo, portanto, se vocês tiverem apresentado a sua oferta diante do altar e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali. Eu estou no versículo 23 de Mateus 5, tá, queridos? Diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. A preocupação do nosso relacionamento com o nosso próximo por parte de Jesus era tão grande que era para eu cuidar até do momento da oferta. Se eu estou para ofertar e tem alguém chateado comigo, não é eu. Alguém pensando mal de mim, vai lá e reconcilia. Quanto mais o homicídio, né? Senão, essa pessoa vai te levar ao tribunal, ao juiz, o juiz ao tribunal. E Jesus está dizendo assim no versículo 26. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar um último centavo. Por que Jesus garante? É porque nós não estamos falando de um tribunal físico, humano, natural, aqui com juízes desse mundo. Estamos falando de Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que julgará o mundo. Se ele diz, eu garanto que não vão sair de lá enquanto não pagar o último centavo, é porque é ele quem está julgando. Irmãos, estão entendendo? Mas Jesus continua ampliando algumas coisas do Antigo Testamento para que eu e você tomemos mais cuidados. Outra dela é sobre o adultério. Aqui no versículo 27 diz, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério. Olha esse microscópio ampliando, dando uma amplitude para esse pecado. Não é mais adulterar. Antigamente, nós podemos dizer que o homem olhava, desejava, sentia tudo, mas se ele não cometesse o ato em si, não era pecado. Jesus está dizendo, se olhar com intenção impura, já é. Ou seja, ampliou. O divórcio, versículo 31. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar carta de divórcio. Ou seja, você pode não gostar mais, pode repudiar. Repudiar é o quê? Não é uma ação física de escrever no papel, olha, estou repudiando. Repudiar é, literalmente, eu não quero mais, eu não desejo estar mais junto, ó, deixa pra lá. Jesus está dizendo que isso não cabe mais para mim e para você, irmãos. Presta atenção, isso é muito sério a respeito do divórcio. Jesus está dizendo, você não tem direito de repudiar a sua esposa, você não tem direito de repudiar o seu marido, a não ser que ele tenha adulterado, traído você. Pastor, mas isso aconteceu comigo. Minha sugestão, se humilhe diante de Deus, peça perdão. Dá para consertar? Dá. Então lute para isso. Não dá para consertar porque a pessoa já está longe, já tem família, você tem família, mudou tudo. Irmãos, peça misericórdia. Se já pediu, então ficha limpa a partir daí. É o Senhor quem nos julga, não sou eu. Estou transmitindo a palavra do Senhor. Deus odeia o divórcio. Está lá em Malaquias capítulo 2. Eu odeio o divórcio. E o apóstolo Paulo,
em uma das suas cartas, ele diz assim: digno de honra diante de todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Pastor, mas é difícil lidar com o meu cônjuge, eu não estou conseguindo. Irmãos, é por isso que nós não devemos nos envolver com julgo desigual. Já fiz o julgo desigual, e agora? Ore, clame, jejue, leve essa pessoa para a igreja, vá você para a igreja. Tem pessoas que ligam e pedem: pastor, ora para mim, meu casamento não está bem, mas o abençoado ou a abençoada não vem para a igreja. Não busca o Senhor, não busca comunhão, não sai daqui abençoado. Ah, mas eu oro e busco a Deus, assisto lá e vim em casa. Irmãos, isso não substitui o ajuntamento solene, que até no Antigo Testamento era convocado esse ajuntamento. No Novo Testamento, da mesma forma, as pessoas partiam pão de casa em casa, todos os dias. E um era um pensamento e uma comunhão. De longe não dá certo. Entendam isso. Deus odeia o divórcio. Nós devemos odiar também. Deus ama a união do casal. Nós devemos amar isso, digno de honra diante de todos, seja o matrimônio. Então, se tem algum pensamento rondando pela sua cabeça, repreende ele. Ah, pastor, mas tem muita coisa errada. Então conserta, faz a sua parte. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor e agrade a ele. Aí nós vamos lá para os juramentos. Versículo 33. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Jesus está dizendo: para com esse negócio de ficar fazendo aliança com as suas palavras. Diga sim, eu vou fazer, ou diga, eu não vou fazer. Sim, sim. Não, não. O que passar disso, Jesus disse, vem do maligno. Eu não posso ficar... Jesus está falando sobre juramentos sérios, votos, pessoas que até se cortavam diante desses juramentos, se colocavam diante de Deus, sacrificavam e faziam todo aquele juramento: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Como Jefité falou: Senhor, se o Senhor me permitir ganhar essa guerra, o primeiro que se aproximar de mim, eu vou sacrificar o Senhor. Talvez ele pensava, vai ser um animal, uma ovelha, um boi, uma vaca, mas veio a sua filha. E ele teve que cumprir o seu juramento ao Senhor. E eu acredito, irmão, do fundo do meu coração, que o Senhor nem aceitou aquele sacrifício, mas foi um juramento tolo. Jesus está dizendo: o que passar do seu sim e o que passar do seu não vem do maligno. Ou você diz, vou fazer ou não vou fazer, ou não prometa nada. Seja firme com as suas palavras. A vingança. Vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. A pessoa vem para fazer mal contra você, se der para você escapar, saia. Mas não resista, não bata de frente. Não fique se posicionando de forma assim: vem que eu vou te mostrar que eu também sou firme, que eu sou forte e comigo ninguém tira lasca. Já ouviu alguém falando isso? Pastor, não adianta, comigo ninguém tira lasca. Comigo ninguém mexe, eu devolvo na mesma moeda. É pecado. Jesus está dizendo a respeito exatamente disso. Se alguém te ferir na face direita, na maioria das vezes as pessoas só falam, elas só nos ofendem. Mas se alguém chegar a te ferir, olha onde Jesus vai para deixar isso claro. Ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém se forçar a caminhar 1 milha, vai 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir algo emprestado. Se a vingança é algo terrível, irmãos, Jesus amplifica isso ainda mais, dizendo: olha, se alguém te ferir, entrega tudo. Se alguém te pedir emprestado, entrega, dê e não espere de volta. Nós precisamos, irmãos, olhar para tudo isso aqui que Jesus está dizendo e ver que ele levantou a régua. Sabe quando você vai na casa de alguém, tem costume de trocar jantares, né? Finais de semana, almoço, você vai na casa e come, depois você vai na casa do fulano e come. Aí um dia você chega lá, aquela pessoa prepara um banquete tão grande, tão poderoso, que você pensa: agora eu vou ter que me virar, porque da próxima vez que for na minha casa, eu vou ter que melhorar o que eu estou fazendo, porque a régua foi levantada muito alto. Jesus está dizendo aqui: olha, cuida dos mínimos detalhes, para que vocês nem cheguem perto de cometer os pecados brutos, vamos assim dizer, os cabeludos, né? As quebras dos mandamentos diretos da palavra do Senhor. Amor aos inimigos. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa tereis, irmãos? Deus é um Deus recompensador. Em Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Então, se eu amo os meus amigos, a recompensa já vem deles, eles me amam de volta. Porém, se eu amo os meus inimigos, se eu abençoo aqueles que me perseguem, a recompensa vem de Deus. Eu quero a recompensa que vem de Deus. Tem alguém te criticando, tem alguém falando mal de você, tem alguém se levantando contra você, ore por essa pessoa. Nós não devemos devolver a moeda da mesma forma. Nós não devemos dar olho por olho, dente por dente, mas se você quer que o julgamento de Deus venha sobre esta vida, na verdade nem é esse o intuito. Nós temos que falar assim como Jesus em cima da cruz falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas pastor, foi Jesus que disse isso. Não apenas. Quando Estevão estava sendo apedrejado e as pedras estavam tirando a sua vida, ele olhou para os céus, viu o céu aberto e Jesus de pé ao lado direito, à destra do Pai que estava sentado. E Estevão disse: Senhor, não lhes impute, ou seja, não acredite sobre eles esse pecado. Então não é só Jesus, pessoas justas, elas desejam o bem para aqueles que desejam o mal contra elas. Não é você dizer, eu vou agora colocar nas mãos de Deus, Deus vai pegar. Pode ser que Deus pegue, irmãos, mas se o desejo do nosso coração for esse, nós já falhamos. O nosso desejo é que aquela pessoa se converta, entenda o que está fazendo e volte-se para o Senhor. Se der prazo dela se arrepender, pedir perdão, contra Estevão não teve prazo, porque ele morreu. Mas basta aquelas pessoas se arrependerem diante do Senhor e se converterem diante de Deus, e o Senhor restaura a vida delas. Né? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E esse versículo arrebenta com a gente. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, dizendo para que eu e você sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Senhor. Então, queridos, vamos analisar como a nossa vida cotidiana, diariamente, está sendo conduzida por nós. Se estamos sendo sábios ou estamos sendo nécios, loucos. Quando você vai chamar alguém de louco, pense nisso. Não estou falando apenas pela palavra. O próprio Jesus falou que os fariseus eram loucos, nécios. Não é o louco de uma pessoa que tem debilidade mental. É louco porque não sabe o que está fazendo, está perdendo as estribeiras porque não sabe se posicionar diante das atitudes. Por exemplo, nós poderíamos dizer que alguém que conhece a Deus e não obedece os seus mandamentos é um louco, é um nécio, porque sabe que será condenado por causa daquelas ações. Mas por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse todas essas coisas? Porque ele levantou a régua. E eu e você, se cuidarmos dos pequenos detalhes, nós não vamos cair. Lembre-se dessa frase: o homem de Deus, a mulher de Deus, eles não caem, eles vão caindo. Cada dia que eu e você deixamos de orar, de buscar a palavra, de cultuar, de estar na igreja, deixamos de orar pelo nosso casamento, de orar pelos nossos filhos, vai chegando o tempo que o inimigo vai nos pressionando, as coisas do mundo vão pressionando, as tentações vão aparecendo e eu vou me perdendo meu casamento, perdendo os meus filhos, perdendo os relacionamentos e por fim eu perco a minha salvação. Não devemos chegar lá, devemos dar manutenção diária. Que Deus te abençoe e que aquilo que eu não consegui ministrar, o Espírito Santo de Deus complemente no coração de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus.